Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o grande amor que Deus sente por nós e sobre a nossa fé relacionada a Deus. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo até o fim, você não vai se arrepender. Eu queria falar com vocês, irmãos, sobre a nossa fé. A nossa fé que vem de Deus e vem por causa do amor dele, porque tudo vem do amor, todo o entendimento, tudo que ele possa nos dar vem do amor dele. E a nossa fé que tem que ser exercitada dia após dia. Eu quero contar um pouquinho sobre a minha vida, um testemunho bem rápido, não vou poder contar os detalhes, mas para quem me conhece vai entender, e para quem não me conhece não importa entender o que aconteceu. O que importa é que eu sou um testemunho vivo de que Deus é bondoso e misericordioso e que Ele não leva em conta as nossas contradições. Quando a gente se arrepende, quando a gente fala para Ele, confessa os nossos pecados para Ele. Porque as nossas contradições são muitas, irmãos, sabia? Nós somos contraditórios. Sabia que está escrito na palavra de Deus que Jesus haveria de ser alvo de contradição? Está escrito isso em Lucas capítulo 2. Jesus haveria de ser alvo de contradição. Vocês sabem, irmãos, é só olhar para o mundo hoje e ver como Jesus está sendo alvo de contradição. Diz também nesse capítulo que uma espada ia traspassar a sua própria alma para revelar os pensamentos de muitos homens. O coração de muitos homens iriam ser manifesto por causa disso. E Jesus, que é alvo de contradição, diz lá em Hebreus que ele suportou as nossas contradições por causa da alegria que lhe estava proposta. Sabia que o escritor de Hebreus escreveu isso? E sabia que ele tirou isso dos profetas? Isso quer dizer, irmãos, que havia uma alegria proposta para o Senhor Jesus. O pai fez uma proposta de uma alegria para o filho. O filho sabia que ele ia ter que suportar muitas contradições dos homens para que essa alegria proposta a ele chegasse até ele. Ele teve que renunciar a toda a sua glória, renunciar a tudo aquilo que ele tinha com o pai para se fazer homem e vir até nós. Você sabia? E a alegria que estava proposta para ele era eu e você e os nossos milhares de irmãos espalhados pelo mundo. O arrependimento do coração do homem, se voltando para Deus, dia após dia, confessando os seus pecados, se arrependendo. E ainda Deus teria que suportar muitas das nossas contradições. Não só das contradições do ímpio, não só das contradições do mundo, não só que os homens iriam colocar Jesus como um alvo de contradição, mas ele ia ter que suportar as nossas próprias contradições, mesmo conhecendo o Senhor. Para que o homem se voltasse para Deus de todo o coração, Deus tinha que tocar no coração do homem, na consciência. Por isso que ele mesmo se fez um cordeiro e se entregou por nós na Páscoa, ressuscitou nas primícias. Vocês podem ver que aqueles milhares de cordeiros, aqueles milhares de sacrifícios que eram oferecidos na antiga aliança, isso não tocava no coração do homem. Eram leis estabelecidas por Deus, elas iriam servir de aio para levar todos até Cristo, para dar testemunho do verdadeiro sacrifício, mas elas não tocam no coração do homem, porque são cordeiros sendo mortos, são animais, é sangue de animal aspergido em altar, aspergido na Arca da Aliança, envolvendo todas as leis que serviriam de sombras para as realidades que haveriam de se manifestar. Mas o próprio Filho de Deus, sendo oferecido para nós, um homem que nunca pecou, embora vivesse na carne do pecado, tivesse desejos, jamais pecou. O único homem que foi aprovado por Deus em todos os sentidos, que teve uma vida santa e que por nós se santificou. Ele orou para o Pai e falou: Pai, por eles eu a mim mesmo me santifico, para que eles sejam santificados em mim, na verdade, na tua palavra. Esse sacrifício iria tocar na nossa consciência, iria tocar na consciência das nações. Aí você sabe o que Deus ia fazer? Deus ia trazer todas as realidades que estavam figuradas nas sombras. Agora as nações iriam começar a oferecer sacrifício ao Senhor, por causa do Senhor, do sacrifício dele. Nós iríamos oferecer incenso puro ao Senhor. Isso está escrito em Malaquias 1. No livro da lei, somente os sacerdotes, levitas, que poderiam oferecer incenso ao Senhor, que poderia ir no altar de ouro, que está lá no santo lugar, e queimar um incenso ao Senhor, que poderia acender aquelas 7 lâmpadas. Mas em Malaquias 1, Deus falou: grande é o meu nome entre as nações, porque todos eles, em todos os lugares, oferecem sacrifício puro para mim, incenso puro. No livro da lei, esse sacrifício teria que ser oferecido somente onde estivesse o tabernáculo.
Se fosse no tempo de Moisés, teria que ser aonde está o tabernáculo. Se fosse num tempo onde o tabernáculo se fixasse em um lugar, por exemplo, a casa de Deus estabelecida no Monte Moriá, é ali que teria que ser oferecido todos esses sacrifícios. Todos teriam que pegar os melhores dos seus rebanhos, as primícias, e levar para Deus quando tivesse consciência de pecado. Existem vários tipos de sacrifício para várias ocasiões, todos eles representados em um único sacrifício, o sacrifício de Cristo. E esse sacrifício do Senhor, que é o verdadeiro, é o que toca no coração do homem, é o que faz a gente mudar as nossas ações, porque agora nós estamos falando do Filho de Deus, do sangue do Filho de Deus, que foi aspergido no verdadeiro santuário. Isso o escritor de Hebreus coloca lá na carta, mas é difícil de entender. O sacrifício que foi aspergido no verdadeiro santuário, a expiação que foi feita no verdadeiro santuário, que é o corpo de Cristo. E tudo isso, irmãos, foi nos dado a conhecer pelo Senhor. Ele que nos amou, fez o sacrifício, fez todas aquelas simbologias na antiga aliança, fez os seus profetas escreverem tudo, fez aquela história, estabeleceu aquela história na antiga aliança como sombra das coisas que viriam, e hoje Ele nos abriu a porta da revelação para que a gente entendesse todas essas coisas e verificasse que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Foi por amor que Ele nos deu a entender tudo isso. O amor de Cristo excede todo o entendimento, porque tudo que Deus nos deu a entender foi por amor. E como se não bastasse, hoje Ele ainda está à destra de Deus, como sumo sacerdote, como nosso advogado, como João disse, e ainda intercede por nós, suportando as nossas contradições, mesmo depois que nós conhecemos a Ele. Isso é prova clara do amor dele, mas Ele nos deu da sua fé, e a fé dele é uma fé que inclui um entendimento, é a fé que inclui entender o trabalho dele. Sabe qual é a definição de fé na palavra de Deus? Tem muitas, mas uma definição bem clara é a esperança das coisas que não se veem. Isso é uma definição de fé na palavra de Deus. Só que não é só isso, irmãos. Quando se fala de fé, se fala de lei, se fala de graça, se fala de pecado, se fala de todas essas coisas, porque estão relacionadas. O que tem a ver a fé com o pecado? Tem tudo a ver. O que tem a ver a fé com a lei de Deus? Tudo. O que tem a ver a fé com a graça? Tem tudo a ver. Então, quando a gente começa a cruzar essas coisas, a gente começa a ter o pleno conhecimento de Cristo. Lembra que Pedro falou? Pedro deu uma dica que foi experiência própria da vida dele. Ele falou: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Pleno é a palavra pleroma, total, não é conhecimento parcial. Quando nós conhecemos o Senhor, mesmo sem conhecer tudo sobre Ele, Ele nos dá da sua graça e da sua paz. Mas Pedro viu que quando você vai conhecendo o Senhor, essa graça e essa paz, elas vão sendo multiplicadas. E quando você chega no pleno conhecimento do Senhor, se bem que alguém pode dizer é impossível conhecer o Senhor plenamente, Pedro disse: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento do Senhor Jesus. Isso quer dizer que eu conheço tudo, ou que você conhece tudo já e não tem nada mais para conhecer do Senhor? Não é, mas nós estamos nesse caminho, no caminho do pleno conhecimento. E isso envolve conhecer muitas coisas do Senhor. E aí Pedro viu que quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais graça e mais paz nos são multiplicadas. Eu vou dar um exemplo de fé, irmãos. Eu não vou poder estar abrindo a escritura aqui porque eu teria que ler muitos versos e eu só estou com uma mão livre, né? A outra mão está gravando, estou segurando a câmera aqui através de um suporte, então ficaria ruim abrir o celular para ler muitos textos. Então eu vou citar os textos e vocês verificam eles. O maior exemplo de fé é o de Abraão. Abraão, o pai da fé. Olha qual é a fé que Deus estabeleceu nesse homem para que nele nós fôssemos justificados e para que nele nossa fé fosse exercitada. Alguns exemplos de fé foram estabelecidos na palavra de Deus ainda antes de Abraão. Por exemplo, Noé. Isso aparece em Hebreus 11. Noé foi justificado pela fé. Vocês leem lá depois e dá para ver. E tem alguns exemplos até em Abel. Tem exemplo em Abel. É tremendo, né, a palavra de Deus. Só que a primeira vez que Deus fala claramente, que aparece escrito justificação relacionada com fé, é no exemplo da vida de Abraão. Abraão é um homem que haveria de ter grande fé no Senhor. Só que o Senhor planejou isso. Ele estabeleceu uma circunstância que Abraão iria ter que exercitar a fé em Deus ou não.
Iria ter que mostrar fé ou incredulidade. E Deus, irmãos, que conhece o coração de todos os homens, sabia que Abraão ia ter fé. Por isso que Deus trabalhou com Abraão. Lembra da presciência de Deus? Ele sabe de tudo isso. Deus não ia depositar uma simbologia maravilhosa em Abraão se não soubesse que ele teria uma grande fé. Porque mesmo com todo o plano de Deus, mesmo com todo aquele cenário estabelecido por Deus para que Abraão tivesse fé, Abraão poderia não ter fé, poderia duvidar. E de fato, Abraão e Sara passaram por uma incredulidade antes de ter tamanha fé. É que como Paulo, em Romanos 4, ele destaca a fé de Abraão e de Sara, a gente pensa que Abraão não foi incrédulo, ou que Sara não foi incrédula, mas eles foram incrédulos. Eles duvidaram por um certo tempo do poder de Deus, não da palavra de Deus. Não é aquela incredulidade achando que Deus não existe, que aquilo foi coisa da cabeça deles, mas eles duvidaram do poder de Deus. Só que Deus sabia que na próxima vez eles iriam cumprir todo o propósito que Deus queria deixar estabelecido na vida deles. Então o que aconteceu, irmãos? Em Gênesis 15, Deus prometeu para Abraão que iria dar um filho para ele. Não falou com qual mulher, tem muita coisa para se meditar aí, mas eu vou resumir. Não falou com qual mulher, só falou que Abraão ia ter um filho. Abraão se queixou para Deus e falou: Senhor, o que o Senhor vai me dar? O herdeiro na minha casa será meu mordomo. E aí Deus falou para Abraão: não, você vai ter um filho. Olha para o céu, Abraão. Conta as estrelas, se é que você pode, porque assim será a tua descendência. Comparou a descendência de Abraão com as estrelas que resplandecem sobre as trevas. E vocês sabem que essas estrelas somos nós. Isso está em Daniel 12. E os anjos são como as estrelas de Deus. Jesus falou que os que forem dignos de alcançar a ressurreição não se casarão, não se darão em casamento, mas serão como as estrelas de Deus. Na verdade, ele disse como os anjos de Deus. Só que os anjos de Deus, em alguns dos textos dos profetas, estão representados como as estrelas do céu. Apocalipse 12, por exemplo. Bom, aí resumindo a história. Chegou um certo momento, aí Sara chegou para Abraão e falou: olha, o Senhor tem nos impedido de ter filho. Faz o seguinte, pega a minha escrava. Quem sabe eu vou ser edificada com ela. Aí Abraão tem o primeiro filho, Ismael, e aí vocês sabem onde isso vai parar, né? O reflexo que estava lá trouxe uma realidade visível no mundo. Hoje dá para saber quem são os filhos de Ismael, quem são os filhos de Isaac. E aí, irmãos, isso se passou. Deus mostrou que não era esse o filho que Deus estava falando, mas era de Isaac, era com Sara. E aí Abraão teve Isaac. Tudo bem, Abraão teve Isaac, Deus estabeleceu a aliança dele com Isaac e não com Ismael. Deus ouviu Ismael, disse que abençoaria Ismael, ele seria um grande povo, mas a aliança dele foi estabelecida com Isaac. E aí chegou um tempo, irmãos, Gênesis 22, que de repente Deus falou para Abraão: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e oferece ele no monte que eu vou te mostrar. E está escrito ali que Deus pôs Abraão à prova. Essa era a fé de Abraão. Só que antes de Deus colocar Abraão à prova, ele deu uma saída para Abraão. Ele deu um escape para ele. Pode ver que em Gênesis 15, Deus falou para Abraão: Abraão, não temas. Não temas, porque eu sou o teu escudo. Isso é o que Deus falou para Abraão. Por que Deus falou isso para Abraão quando foi prometer Isaac? Que Abraão nem sabia que era Isaac. Isso foi porque Deus bem sabia o que ele estava planejando no futuro. O cenário que ele estava montando, e com Abraão precisaria ter fé para acreditar nas palavras de Deus. Por isso que em Gênesis 15 Deus fala: Abraão, não temas. Abraão não entendeu ali. Ele entenderia depois, mais tarde. E aí Deus pede para Abraão oferecer o seu único filho, Isaac, a quem ele amava. Único filho. Você ofereceria o seu único filho, irmãos, por obediência a Deus? Será que a gente faria isso? Porque Abraão poderia falar: Senhor, é o meu único filho, eu não posso fazer isso. Mas dessa vez Abraão estava experiente. Abraão viu que na primeira vez ele usou de incredulidade, ele deu ouvido à sua mulher, está escrito na escritura, e Abraão ouviu a sua mulher, quando ela sugeriu Ismael, assim, por assim dizer, né? Nem sabiam que era Ismael, mas quando ela sugeriu um filho com uma mulher escrava, um filho que Abraão poderia ter com a vontade da sua própria carne. Porque quando Abraão falou para Deus, irmãos, por isso que a escritura tem que ser meditada, quando Abraão falou para Deus: Senhor, o que eu tenho? O que o Senhor pode me dar? O herdeiro na minha casa vai ser o meu mordomo. E aí Deus falou: não, Abraão, não vai ser o seu mordomo. Você vai ter um filho. Só que Sara era estéril. Entendeu?
Se Abraão quisesse ter filho com a sua própria vontade, ele poderia dar essa ideia para Sara, não precisaria do poder de Deus. Vocês entendem que Abraão amava Sara e ele queria ter filho com ela? Quando Sara, após ter esperado 25 anos, mais ou menos, 25 anos, hein? Por isso que Deus levou em conta, mesmo a incredulidade. Não foram 5, 10 anos. Aí sim, Sara chegou para Abraão e falou: olha, o Senhor tem me